23 minutos no inferno. Bill Wise, parte 3. De repente, fiquei quieto enquanto Jesus me permitiu ver um rio de pessoas caindo dentro de uma caverna aberta, através de um túnel, uma após a outra e outra e outra, sem parar. Elas estavam entrando no ambiente de terror do qual eu acabara de sair. Enquanto eu assistia aquela cena, o Senhor compartilhou comigo apenas uma pequena parte da tristeza que sentia ao ver sua criação indo para o inferno. O amor de Deus está muito além de nossa capacidade de compreensão e é infinitamente maior do que o nosso. Eu não conseguia suportar nem mesmo uma fração da angústia que ele sentia. Não aguentei e pedi: por favor, pare. A essa altura, não sou capaz de me expressar em palavras. Foi a mais profunda noção do sentimento de Deus que tive durante toda aquela experiência. Não há como mensurar quanto o Senhor ama todas as pessoas. Quando uma alma se perde para o diabo e é condenada a passar a eternidade naquele lugar horrível, Deus se entristece demais. Por que eu não conheci o Senhor enquanto estive no inferno? Perguntei. Eu não permiti que você soubesse, ele respondeu. Para garantir que eu sentisse o mesmo desespero daquelas almas no inferno, o fato de eu conhecer Jesus ficou oculto em minha mente. Se eu o conhecesse, como conheço desde 1970, não teria esperado que ele me resgatasse. A pior parte do inferno é de longe a sensação de estar perdido para sempre. Na Terra, sempre temos algum tipo de esperança. Mesmo em meio às situações mais terríveis, temos a esperança de escapar, ainda que a única fuga possível seja por meio da morte. Mas lá no inferno, a sensação é a de que não sobrou mais nenhuma esperança. Você nunca mais sairá daquele lugar. Sua alma não pode morrer. Você está perdido. O tormento será eterno. Por fim, Jesus disse: conte a eles que voltarei em breve, muito breve. Em meu espírito, senti a urgência de alertar tantas pessoas quanto fosse possível, pois o tempo estava se esgotando. E o Senhor repetiu, em tom mais grave: conte a eles que voltarei em breve, muito breve. O fato de Jesus repetir o alerta demonstra que o seu retorno está de fato cada vez mais próximo. O tempo está se esgotando. Precisamos falar da verdade às pessoas, e assim elas poderão saber que precisam fazer uma escolha. Sem Jesus como seu Salvador, você não irá para o céu. Pode ter certeza absoluta disso. Olhando para trás, acho que deveria ter perguntado a ele: o que significa breve, muito breve, para o Senhor, Deus? No entanto, quando se está na presença do Deus Todo-Poderoso, esse tipo de pensamento arrogante nem passa pela cabeça. Como um soldado que acaba de receber voz de comando de seu general, tudo quanto eu queria fazer naquele momento era obedecer sua ordem. Enquanto o Senhor e eu estivemos juntos, continuamos subindo por aquele túnel. Chegamos à superfície da terra e então mantivemos o movimento ascendente. Subimos bem alto até sairmos da atmosfera. Olhei para baixo. Eu conseguia ver a curva da Terra. Era de tirar o fôlego. Quando eu era criança, sempre me interessei pelo espaço sideral. Na verdade, durante o período da minha vida, quis ser astrônomo. Como muitos garotos, sempre desejei ver a Terra a partir do espaço. Agora ali estava a Terra diante de meus olhos, tão imensa, suspensa sobre o nada. Eu podia sentir o poder de Deus e sabia que tudo estava sob seu maior perfeito controle. Jó 26:7. A Terra está girando de maneira precisa, sem qualquer sinal de variação. Os vastos oceanos continuavam dentro de seus limites, não invadiam a Terra, não se moviam à revelia do Senhor. A Terra mostra o poder absoluto de Deus e o controle divino sobre ela. E não é apenas a Terra que está debaixo da vontade soberana. Todo o universo, com seus planetas e estrelas, está sob o controle do Senhor. Ainda assim, nem mesmo um pardal
cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Mateus 10, do 29 ao 30. A extensão do grande poder de Deus é simplesmente inconcebível. Com todo este poder, é bom saber que temos um Deus bom e amoroso. Quando uma pessoa ganha muito poder na terra, ela se torna orgulhosa, arrogante e pouco compassiva. Deus tem todo o poder e, mesmo assim, Ele é amor. Isso não quer dizer que tudo quanto acontece na terra esteja de acordo com sua vontade. Contudo, significa que todas as coisas são do conhecimento de Deus e estão sob seu controle. Exatamente por essa razão, precisamos, como cristãos, orar para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Quando Jesus e eu começamos a voltar para a terra, comecei a distinguir os continentes. Lembro o momento quando reentramos na atmosfera. Sei que esse procedimento é muito complicado para os astronautas e senti isso quando passamos por aquela barreira. Acredito que qualquer pessoa que viu a Terra do espaço terá grande dificuldade para negar a existência de um Criador. Meus pais viviam perto do Cabo Canaveral, na Flórida, e às vezes hospedavam astronautas. De fato, muitos deles se converteram ao cristianismo depois de ir ao espaço e ver a criação de Deus. Aquilo tudo me trouxe à mente o amor e o carinho de Deus. Ele conhece os detalhes mais íntimos de nossa vida, sem com isso negligenciar a supervisão do universo. Quando criança, assisti à série Jornada nas Estrelas. Como mencionei, sempre sonhara em ver o espaço. É extraordinário saber que o Senhor se lembrou de algo tão insignificante quanto um desejo de infância e me permitiu subir ao espaço com ele. Voltamos rapidamente à Califórnia e logo estávamos a caminho de minha casa. Ao pararmos sobre ela, consegui ver através do telhado. Quando olhei na sala, fiquei surpresa ao ver meu corpo estirado no chão. Mal podia acreditar que era eu. Pensei, não, é que está o meu verdadeiro eu, é aqui comigo. Na mesma hora veio a mim o trecho das Escrituras em que Paulo afirma: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. 2 Coríntios 5:1. Minha experiência foi comparável à de uma pessoa que sai do carro e olha para trás. Não é ela ali, e sim um veículo que a carrega de um lugar para o outro. Meu corpo deitado ali no chão parecia muito provisório, e minha existência extremamente curta. Meu tempo de vida parecia-me tão breve quanto o período que a fumaça de um bule de chá leva para evaporar. Ele se dispersa com grande rapidez. Durante aquela experiência, passei a compreender melhor o significado da eternidade. Da mesma forma, cresceu minha noção do que é realmente importante para Deus. Às vezes, o que podemos considerar muito importante não tem valor algum. Lembro-me de atravessar o teto e entrar na sala. Quando me aproximei do meu corpo, era como se estivesse sendo empurrado para dentro dele. Foi nesse momento que o Senhor saiu. Na mesma hora, os horrores do inferno me voltaram à mente. Veja bem, enquanto Jesus esteve comigo, o medo e os tormentos do inferno se foram, mas quando ele me deixou, o medo voltou. Comecei a gritar. Fiquei deitado ali em estado de choque. Tenho certeza de que você já ouviu falar de alguém que tenha entrado em estado de choque durante uma guerra ou depois de sofrer um sério acidente de carro. Bem, o inferno é bem pior do que qualquer horror que se possa produzir na terra. Estava muito além do que qualquer pessoa poderia suportar. O corpo humano não é capaz de aguentar tanto terror. Aquela expressão bastante conhecida, fulano morreu de medo, é absolutamente possível para qualquer um que guarde lembranças do inferno. Meus clamores eram tão altos que chegaram ao quarto e acordaram minha esposa, que dormia em sono pesado. Abro nesse momento espaço para que a Annette fale sobre o que aconteceu naquela noite, sob sua perspectiva. O relato de Annette. Acordei ouvindo os gritos que vinham do corredor da sala, no andar de baixo. Minha primeira reação foi de olhar à minha direita para ver se Bill estava na cama ao meu lado. Não estava. Virei para a esquerda e olhei o relógio digital. Vi que eram 3h23 da manhã.
Saí da cama e desci até a sala onde encontrei Bill em posição fetal, as mãos grudadas nos lados da cabeça. A respiração dele era irregular e ele gritava. Sinto como se eu estivesse morrendo. Pensei que estava tendo um ataque do coração. Perguntei, qual é o problema? Ele gritou, o Senhor me levou até o inferno. Ore por mim. Ore para que o Senhor tire o medo de minha mente. Nunca vira Bill daquele jeito. Ele é uma pessoa reservada, calma. Qualquer um que o conheça diria que é um sujeito muito tranquilo, sereno e coerente. Sempre foi assim durante a vida inteira. Por isso, estar fora de controle e traumatizado daquele jeito era algo completamente contrário à sua natureza. Levou alguns segundos para processar o choque daquilo que eu acabara de ouvir. Embora espantada, sentia paz interior. Eu acreditava totalmente no que Bill me dissera. Senti um alívio ao perceber que ele não estava tendo um ataque do coração. Por dentro, tinha noção de que ele estava bem. Comecei a orar. Depois de algum tempo, Bill começou a se acalmar e recuperar a compostura. Os gritos foram diminuindo, a respiração voltou ao normal e ele, enfim, era capaz de recompor os pensamentos. Pediu-me um copo de água. Minha história continua. Lembro-me de ficar impressionado ao olhar a água que a Annette tinha acabado de me trazer. Era como se houvesse vida dentro daquele copo. Bebi de uma vez só e pedi outro. Nunca mais queria voltar a sentir sede. Depois que terminei de beber o segundo copo de água, minha esposa e eu voltamos para o quarto. Quando sentamos na cama, comecei a contar a ela o que havia acontecido. Falei que de alguma maneira eu tinha noção de que tinha sido às 3 da manhã, agora do dia 23 de novembro, que eu deixara a nossa casa. Depois de Annette orar por mim, Deus permitiu que as lembranças de minha experiência permanecessem, mas sem o sentimento de horror. Sou grato por ele ter feito isso. Se o Senhor não tivesse tirado de mim o horror causado por aquelas lembranças, assim como a dor e o sofrimento, tenho certeza de que eu morreria. Ninguém é capaz de viver com tal horror na mente. Pode levar alguns anos ou mesmo décadas até que a dor de uma tragédia natural diminua, a ponto de a pessoa poder olhar para trás e conversar sobre o que aconteceu sem se perturbar. Lembro de meu amigo Jake Greenwald, sobrevivente do navio USS Indianapolis, que naufragou no Oceano Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 900 homens ficaram boiando no oceano por 5 dias sem bote salva-vidas. Aproximadamente 600 deles foram devorados vivos por tubarões. Jake me contou sobre o horror que suportou enquanto ouviu os gritos dos companheiros de tripulação naquela noite em que foram atacados um por um. Embora tivesse sobrevivido ao ataque dos tubarões, as queimaduras provocadas pela combinação de sol e água salgada literalmente lhe abriram as carnes das costas e das pernas. A experiência foi de tal modo traumática que ele levou mais de 50 anos para falar a respeito do episódio. Sou muito grata a Deus pelo fato de não levar tantos anos, nem mesmo muitos dias, para me recuperar daquela visita ao inferno. De uma hora para outra, Deus removeu o medo e deixou as lembranças para que eu pudesse relatar os acontecimentos. Embora eu não carregasse mais o trauma emocional, sentia-me completamente esgotado. Fadiga era maior do que qualquer outra que sentira na vida. Mesmo assim, no dia seguinte, eu quis telefonar para todas as pessoas que conheciam e que não acreditavam no inferno. Elas precisavam me ouvir. Eu sabia que precisava descansar e recuperar as forças do meu corpo, mas era preciso alertar a todos. E não era apenas com meus amigos e minha família. Eu queria falar com todas as pessoas. Na verdade, só consegui sossegar no ano seguinte. Não queria que uma pessoa qualquer fosse parar no mesmo lugar em que eu estive. Acordava de manhã, pensando em como tinha de alertar os outros, e me deitava cada noite, tentando lembrar as pessoas com quem eu teria deixado de falar durante o dia. Em todo lugar que eu ia, olhava para as pessoas e pensava, fico imaginando quantas delas estão se caminhando para o inferno. Preciso dar um jeito de falar com elas a respeito de Jesus. No ano seguinte, algumas vezes me irritei com as pessoas que diziam não acreditar em Jesus, no céu ou no inferno.
Quando alguém conhece a verdade, quer desesperadamente convencer os outros de que o inferno é real e que Jesus é a única forma de escapar desse destino horrível. Às vezes a minha paciência não durava muito, pois sabia onde aquelas pessoas iriam, caso não me desse ouvidos. Não se trata apenas de minha ansiedade de falar às pessoas por causa da experiência pela qual passei. É também por causa daquilo que Deus diz em sua palavra. É isso que importa. Não me aborreço tanto com as pessoas em si, mas com a dificuldade para convencê-las da verdade. Para efeito de comparação, tente imaginar como você se sentiria se estivesse sentado ao lado de uma piscina e visse o caminhão-pipa estacionar perto. Vários homens mal encarados saem de dentro do caminhão e começam a drenar a água até ela chegar à metade da piscina. Em seguida, eles completam o que falta com outro líquido que carregam no tanque. No entanto, não é água que colocam na piscina, é ácido. Você está ali assistindo enquanto aqueles homens atiram um pedaço de pau na piscina e a madeira desintegra na mesma hora. É claro que esses homens planejam matar qualquer pessoa que pular naquela piscina, aparentemente inofensiva. Em seguida, os homens pegam o carro e vão embora. Poucos minutos depois, algumas crianças chegam correndo para nadar na piscina. Imediatamente você grita e avisa que há ácido misturado à água, mas elas não acreditam. Desesperado, você grita ainda mais, dizendo a elas que não devem pular na piscina. No entanto, a água é muito convidativa. Você fica completamente frustrado, não pode permitir que elas mergulhem, mesmo que insistam. Você será capaz de fazer o que for necessário para salvá-las. Lembro-me de um dia em que recebi uma ligação de uma senhora idosa que estava pensando em vender sua casa. Ela pediu que a visitasse para conversar a respeito do assunto. Aquela senhora queria vender o imóvel porque estava doente. Eu disse: por que a senhora não espera um pouco até se sentir melhor? Não tome uma decisão tão radical sob a pressão de uma cirurgia de câncer. Ela concordou em esperar. Enquanto conversava com aquela senhora, que parecia tão próxima da morte, perguntei se conhecia Jesus. Ela respondeu: não acredito em nenhum daqueles contos de fada nem nas baboseiras da Bíblia. Fiz o que pude para convencê-la a não arriscar a própria eternidade. Ela disse que achava tudo uma grande bobagem e pediu que eu guardasse minha fé para mim. Eu estava muito triste quando deixei aquela casa. Aquela mulher parecia tão frágil e doente. Senti que não viveria por muito tempo. Na manhã seguinte, ela morreu. Fiquei muito angustiado por sua alma. Se aquela senhora rejeitou os últimos esforços de Deus por causa do endurecimento do seu coração, então eu sabia que ela estava naquele lugar terrível. É muito frustrante ouvir alguém dizer: não acredito naquelas bobagens da Bíblia. Se há um Deus, ele não mandaria ninguém para um lugar tão horrível. Bem, acontece que ele não manda. O Senhor não deseja que ninguém vá para lá. Nunca. Ele entregou a própria vida para que pudéssemos viver. Deus não manda ninguém para o inferno. Aqui estamos diante de uma pequena ironia. Por um lado, eu me senti obcecado em alertar as pessoas sobre o inferno e dizer a todos o que fazer para evitá-lo. No entanto, ao mesmo tempo, não queria revelar a ninguém sobre minha visita àquele lugar. Da mesma forma, não pretendia falar a respeito do tempo que passei na presença do Senhor. As palavras não eram suficientes para expressar o que aquela experiência significava. Acho que eu me sentia como se estivesse protegendo um tesouro. Durante 3 meses guardei aquilo para mim. Só contei à minha mãe e a um amigo muito próximo. 7 anos se passaram desde que visitei o inferno e nunca precisei bater em nenhuma porta. Mas Deus nos concedeu inúmeras oportunidades para falar em dezenas de igrejas, em redes de televisão e de rádio, sempre por convite. Ainda hesito um pouco, porque nunca fui uma pessoa que gostasse de falar em público. Dada a seriedade do assunto, é fácil imaginar como as pessoas poderiam pensar que eu tive um pesadelo que não passa de um maluco. De um jeito ou de outro, às vezes é difícil contar a história toda novamente. Não é nem o caso de dizer que rejeito as oportunidades que se apresentam para mim. Elas são fortes confirmações de que Deus deseja fazer essa mensagem conhecida. Os e-mails, as ligações e os incontáveis relatos de pessoas que se tornaram cristãs, depois de ouvir a minha experiência, confirmam continuamente que Deus está abrindo as portas. Deus confirmou essa experiência diversas vezes. Nesse capítulo, compartilharei vários acontecimentos. Um segundo vislumbre. Certo dia, depois da experiência de 22 de dezembro de 1998,
22 de novembro de 1998. Assim que cheguei me dirigi à casa de um amigo para deixar com ele alguns documentos relacionados ao trabalho. Por coincidência, era a mesma casa de vulnerabilidade que minha esposa e eu visitamos na noite anterior, a minha jornada pelo inferno. Enquanto dirigia à casa desse amigo, falei com o Senhor: Deus, será que o Senhor pode confirmar que estive mesmo lá naquela noite? É muito estranho pensar que fui de fato ao inferno. O Senhor poderia me dar apenas um vislumbre daquele lugar mais uma vez, nem que seja por alguns segundos? Parei em frente à casa de meu amigo e estacionei. De repente, estava no inferno de novo. Contudo, dessa vez era diferente. Durante minha primeira visita ao inferno, participei de todo aquele sofrimento. Desta vez eu estava ali apenas como observador. Mesmo assim, só o fato de estar lá foi suficiente para me aterrorizar. Esse passeio não durou mais que 10 segundos. Voltei ao meu carro tentando lidar com o que acabara de acontecer, agora pela segunda vez. Levei uns 20 minutos durante os quais fiquei sozinha no meu carro, para me acalmar e de modo horrível só assim teria condições de voltar a trabalhar. Maior é o tormento. Continuava em estado de choro. Quando entrei na casa e mal conseguia dizer uma palavra. Também passei a certa altura, meu amigo perguntou: você está se sentindo bem? Total no inferno. Sim, estou bem, obrigado. O trauma continua. Para em seguida resolveu que era necessário e sair. Mentais e físicos. Conforme dirigia de volta para casa, meu primeiro pensamento foi de que precisava contar à minha esposa que tinha acabado de acontecer. Pensei, isso é muito sério. Ou pelo menos eu ainda estava atordoado de descanso. Ao mesmo tempo, me sentia grato pelo fato de o Senhor responder rapidamente a minha oração. Como se sente a experiência de maneira tão concreta. 48 horas sem sono. No entanto, no inferno, já tinha passado tempo demais naquele lugar. Nunca descansam. Pedi ao Senhor que nunca mais me levasse ali de novo. Até hoje isso nunca mais aconteceu. Não existe nenhuma forma de descanso. Embora minha passagem uma interrupção tenha durado apenas 23 Uma semana minutos, depois, eu estava almoçando com 3 pastores da região. Eram tão intensos Quando nos sentamos no restaurante para conversar sobre amenidades, um deles mencionou que tinha acabado de consertar o carro. Inesperadamente, ele mudou o assunto de maneira abrupta. Virou-se para mim e dos tormentos. Você consegue imaginar do medo, como é terrível a situação das pessoas que estão no inferno? Ninguém deve dorme. ser horrível. Não é possível. Precisamos alertar a todos do calor, em seguida, do de maneira igualmente e da sensação de isolamento. Eu queria muito conversar com um ser humano aos outros pastores e continuou a falar sobre o conserto do carro. No inferno era como não se existe ele nenhum tipo de e os outros pastores nem sequer tivessem notado que havia acabado de ser dito. Era mesmo muito estranho, considerando que todos eles até então nada sabiam a respeito da minha experiência. No momento da morte, era como se Deus estivesse usando aquele homem para falar comigo. Não mais do que 3 meses depois, minha esposa e eu estivemos com o mesmo grupo de pastores. O mesmo pastor que falara comigo do inferno naquele almoço, agora se sentia compelida a dizer: Bill, sinto que você passou por alguma experiência traumática. Você precisa nos falar sobre isso. Só então compartilhei com eles a experiência que tive no inferno. Questionar e se relacionar com alguém uma ligação que se solidariza com o nosso sofrimento. Eu não queria contar a ninguém que tinha satisfeito no inferno. Eu não fiz durante 3 meses. Em vez disso, minha esposa e eu estávamos almoçando com um casal de amigos. A criaturas e ela sentiu que eu deveria falar de minha experiência. Não importa quem foi. Depois que fiz meu relato, eles mencionaram determinado livro escrito por uma mulher que também havia visitado o inferno. Isso não faz a menor diferença. Ela se verá sozinha em meio ao oceano de almas Eles explicaram que naquele livro a autora relata algumas experiências há áreas nesse abismo vasto e abrasador que eu tivera, nas quais as pessoas compramos estão juntas, o livro e não mas apenas dele até terminar a leitura. Estão passando pelo mesmo tormento. Mas não sabíamos como entrar em contato com ela pessoalmente, isolada, muito menos marcar um estado extremo de agonia. Mais ou menos 2 semanas depois, eu estava ao telefone com minha mãe planejando uma viagem para visitá-la. A chuva de enxofre Durante nossa conversa, ela me contou que tinha ouvido juntas do mesmo pouco tempo uma gravação com uma mulher dava seu testemunho sobre uma visita que fizeram no inferno. Tal agonia, acontece que era a mesma mulher cujo livro tínhamos acabado de ler. Assim contei a minha mãe que acontecera comigo. Depois de mais alguns dias, ela me ligou de volta. Tinha descoberto que ela e a autora do livro frequentavam a mesma igreja. Quando chegamos para a nossa visita, ficamos sabendo que aquela mulher também havia chegado no mesmo dia, no domingo, durante o culto na igreja. Ela estava lá. Isso por si só já era um milagre. Pois a agenda de palestra daquela escritora a mantinha ocupada o tempo todo e não permitia que ela frequentasse
muitos cultos por ano. Depois do culto, tivemos a oportunidade de conhecê-la. Que havia muitos níveis e conversamos bem piores. Por mais ou menos 3 horas. A área, o grau Aquilo me ajudou muito, pois estava falando com alguém que também havia estado no inferno. Ela me falou sobre algumas coisas que sentia durante a experiência que tivera, que me ajudou a entender o que tinha encontrado no inferno. Ela sabia exatamente o que eu havia passado e era capaz de explicar muitas coisas que eu sentia. Nos meses seguintes, houve momentos nos quais passei por determinadas situações, ou tive certas sensações, e as palavras generosas daquela mulher me voltavam à memória, ajudando-me a enfrentar qualquer coisa. Acredito mesmo que não a conheci por acidente. Só era possível a curta distância. Um gigante gentil. Contudo, o que eu conseguia Quando estive no distinguir era inferno, horrível. só pensei especificamente em 3 pessoas. Minha esposa, meu amigo pastor Raul e alguém que não conhecíamos pessoalmente, mas que víamos com frequência na academia. Como escapar. Este terceiro homem não nos conhecia, mas não dava para deixar de perceber a presença dele, pois era muito forte e tinha um corpo bem modelado. Lembro-me de pensar naquele homem quando fui agarrado e atirado no chão por um daqueles demônios na cela. Ele me veio à lembrança quando pensei, mesmo aquele sujeito forte não seria páreo para esses demônios. Cerca de 2 semanas depois da minha experiência, minha esposa e eu estávamos na academia fazendo exercícios na bicicleta ergométrica, quando aquele homem enorme passou por nós. De repente ele parou e disse, você se importa se eu fizer uma pergunta? Dissemos que não nos importaríamos e ele prosseguiu. Você sabe alguma coisa a respeito de Deus? Sim, respondemos. Sei que isso pode parecer um pouco esquisito, ele continuou. Mas sinto como se Deus estivesse me chamando. Tive essa sensação de que deveria parar e conversar com vocês. Conversamos com ele longamente e nos tornamos amigos. Depois de certo tempo, ele também recebeu Jesus como Salvador. Quando conhecemos melhor, descobrimos que venceu o concurso de homem mais forte do mundo em 1996. E ainda hoje é um dos maiores homens que já vi. Ergui os olhos para 3 meses depois da minha experiência, liguei para um grande amigo que conheço há 25 anos, Derry Bauman, e sua esposa. Era a entrada de um túnel para contar a eles. São 2 cristãos mais maduros e experientes que eu conheço. Dério sempre foi um respeitado líder da igreja, um grande conhecedor de questões bíblicas. Como as outras tinham aparência Depois que lhes contei minha história, pediram-me para falar a mais ou menos 50 líderes das igrejas e pastores que me convidaram para visitá-los. Foi uma ótima reunião. Todos naquele lugar sentiram que se tratava de uma experiência genuína e gostaram muito do meu relato. Um dos pastores conversou conosco depois. Ele nos contou que vinha orando naquele dia e sentiu que estava prestes a aprender mais a respeito do inferno. Achava que Deus revelaria algumas verdades sobre o inferno que ele deveria compartilhar, que aprendesse com sua congregação. Chegou a publicar isso no boletim informativo da igreja. Algumas semanas depois, ele sentiu o desejo de telefonar um amigo chamado Dério. Não havia nenhuma razão especial para aquela ligação, mas sentiu que deveria fazê-lo. Durante a conversa que tiveram, Dério comentou que estava esperando a visita de um homem que falaria sobre a recente jornada que fizeram no inferno. Na mesma hora, o pastor disse, é isso, eu preciso ir até lá. E foi mesmo. Depois de ouvir o nosso testemunho e falar conosco em seguida, aquele homem sentiu a convicção de que minha esposa e eu deveríamos visitar sua igreja. Na verdade, muitos dos outros líderes também nos pediram que dessemos nosso testemunho em suas congregações ou nos grupos de estudo que dirigiam. Aceitamos cada convite e vimos como tantas pessoas foram atraídas a Cristo por meio do amor de Deus. Dessa maneira, para os ímpios, uma cova se abrirá. Será que as pessoas boas vão para o inferno? Você pode estar pensando assim, será que sou uma pessoa tão boa a ponto de merecer ir para o céu? Sim, acho que sou. Quem vai para o inferno? Só as pessoas más, gente muito ruim mesmo, como Hitler, Stalin, assassinos estupradores e assim por diante. Gente que mata criancinhas. Esses é o que são maus de verdade. Para a maioria de nós, esse raciocínio parece bastante razoável. Mas qual padrão pode ser usado para determinar que uma pessoa é tão boa a ponto de ir para o céu, enquanto outra é tão má a ponto de ir para o inferno? Que critério determina o nosso destino eterno? Poderia ser fundamentado em outros padrões? Trata-se de algo que todos nós precisamos saber, com certeza. Quem ou o que tem autoridade para nos fornecer essas respostas? A Bíblia tem muito a dizer sobre esse assunto, tão mal compreendido.
Talvez Eu você nunca até vi tenha nada opinião igual formada a antes. respeito da realidade Era tão forte do que eu inferno. não conseguia Você ver está o rosto disposto a arriscar de sua quem estava eternidade diante de mim. para manter essa Mas logo opinião? descobri de quem se Considerando que a tratava. Bíblia já foi Eu submetida a disse, exames minuciosos Jesus, por meio de ele investigações respondeu, e testada ao sou eu. longo de milhares de Caiu aos anos, seus pés, pode ser que e você era queira como se pelo eu menos estivesse saber o morto. que ela tem a dizer Pareceu-me que do recobrei a tema. consciência alguns momentos depois. A qualificação e ainda para estava se aos entrar no pés de céu ou no Jesus. inferno Não há não se palavras baseia capazes em de como descrever a gama nos de comparamos emoções aos que outros. me invadiu Você enquanto pode se estive na achar uma presença pessoa do muito Senhor. boa, mas o que Alguns aconteceria momentos se antes, passasse pela eu estava avaliação nas de alguém que entranhas do nunca inferno, pecou? como qualquer Como outra seria se pessoa que recebesse não um conhecia julgamento que Jesus. levasse em consideração Era um maldito não apenas os condenado seus ao atos, tormento mas também os eterno. seus pensamentos? Assim que Jesus Será que isso faria apareceu, você se sentir um restaurou pouco minha menos à vontade? consciência Se de formos que eu era honestos, cristão. teremos de admitir que nossas Ele havia ações por tirado de si mim essa noção são enquanto suficientes para nos estive no condenar. inferno. Uma menina estava Explicarei o admirando a motivo bela encosta rapidamente. de uma colina A coberta de paz grama verde e substituiu o terror, viçosa. e a Ela notou que havia um segurança rebanho de tomou o lugar ovelhas do medo do pastando. perigo. Pareciam As todas tão sensações de branquinhas e inutilidade, limpas, vergonha e especialmente humilhação tendo como desapareceram contraste a grama quando se verdinha. revelou o A valor menina que foi Jesus me dormir. dava. Na manhã seguinte Foi saiu para então ver que as ovelhas compreendi, novamente. de fato, No entanto, quanto havia Deus nevado a nos noite ama. inteira. Senti-me As ao ovelhas mesmo ainda tempo estavam lá, dessa consolado, vez, porém, protegido confrontadas e com o branco completamente imaculado aliviado. da neve, pareciam Tudo quanto desbotadas, desejava sujas era mesmo. continuar aos pés Da do mesma Senhor. maneira, a nossa bondade, Sentia-me quando comparada ao grato por ter padrão divino, escapado do fica inferno. muito abaixo das Grato por expectativas. conhecer Jesus, Ou por ser então um pode ser cristão. que você encare Só suas pensava em ações e seus adorá-lo. pensamentos Ao da olhar mesma para maneira trás, que Danny via seus percebo boletos hoje que de a luz estacionamento. presente quando caí No dentro livro da How cela to era Live de fato Forever. a da presença do Senhor. Como viver para Quando sempre ele sem saiu, ser o religioso. ambiente voltou a Reconf seu explica o estado que normal de aconteceu com seu escuridão. amigo Danny. Quando Lembro-me ele me contou de que ter certa vez assistido a foi um parar na programa cadeia por especial deixar de pagar sobre os o boletos de naufrágio do estacionamento, navio Titanic perguntei: e por que de você como se simplesmente sentiam não os pagou? gratas as pessoas que Eram foram apenas salvas da boletos de morte estacionamento, nas ele águas respondeu. geladas. Não era nada demais. Décadas Então depois ele me daquela disse que o tragédia, policial chegou em sua quando casa às 4 da sobreviventes manhã, foram entrevistados, enfiou em um grande a ônibus gratidão preto não era menor. e levou à corte Em do lágrimas, condado as de Los pessoas Angeles, relatavam diante do como haviam juiz. sido Ele disse: resgatadas. Meritíssimo, Era exatamente trouxe daquele comigo jeito que eu me $700 sentia. para pagar os Só que a boletos e cobrir gratidão todos os meus ainda era custos mais judiciais. intensa, pois eu O juiz estava aos falou: pés de Senhor Jesus. Goodell, Não há vou palavras ajudá-lo a capazes de economizar seu exprimir dinheiro. O senhor vai adequadamente para a a minha cadeia. gratidão. Eu só O pensava maior erro em de Danny agradecer ao Senhor o foi tempo ter todo, banalizado seus sem parar. delitos, pensando Embora neles me como se sentisse fossem apenas aliviado boletos de e estacionamento. reconfortado, Com isso, ao enganou mesmo a si tempo mesmo. sabia Se que era um soubesse pecador antes a sujo, sentença que o juiz daria ali e na mandá-lo para a presença de cadeia, um Deus na santo, mesma hora teria eu tinha acertado as noção coisas plena de meus entre ele e a lei. pecados. A maioria de nós sabe que quebrou a lei de Jesus Deus, os inclinou-se 10 mandamentos. e tocou-me no Mas meu não considero isso nada Minhas demais. forças Por isso, permita-me fazer voltaram algumas perguntas instantaneamente. sobre as leis que você quebrou, Então fiquei para de pé. ver se são Meu ou não pensamento questões realmente seguinte foi: importantes. por que o Você Senhor já me enviou mentiu? esse lugar tenebroso Sua resposta é sim, antes que eu fizesse mas só mentirias pergunta? inofensivas? Ele respondeu: Nada muito sério? porque muitas Você já pessoas roubou não alguma coisa? acreditam que o inferno A sua existe resposta é de fato. sim, mas só coisinhas Até mesmo miúdas? alguns dos meus Dá filhos para perceber o que você está não fazendo? acreditam na Está realidade do banalizando inferno. seus crimes. Tal Fiquei como Dani, impressionado só ao ouvir consegue enganar a si que alguns mesmo. cristãos Sabe o que não está acreditam fazendo? na existência do Está inferno. dizendo que em momento algum Sei pecou que de muita verdade. gente tem essa opinião. Acontece que a Bíblia nos Quando alerta. morrermos, Aquele que diz que somos não tem aniquilados. pecado engana a si mesmo. Ou acredito que A o verdade inferno é não que passa se do você estado mentiu, da isso mente. significa que é um Isso mentiroso. me surpreende, Se roubou alguma pois a coisa, o Bíblia valor trata daquilo do que roubou assunto o tempo não todo. faz a menor diferença. Ela não Isso quer ensina dizer que as que você é um pessoas são ladrão simplesmente ou uma ladra. aniquiladas. O Os que você ensinos precisa é bíblicos são ouvir a muito sentença claros. do juiz. O inferno Para é um quem lugar de mente e tormento quem rouba. eterno. Aqui Eu está podia ela. sentir o Todos amor os profundo do mentirosos. Senhor O lugar pelas deles pessoas será no lago de e fogo seu que arde desejo com de que enxofre. elas conhecessem a Apocalipse verdade. 21:8. Saber que o Todos os inferno é uma mentirosos vão para o realidade inferno. e quão Você horrível pode é até aquele dizer, lugar eu não acredito no inferno. intensifica a nossa É gratidão o mesmo a que alguém Deus. se aproximar do Eu me juiz e sentia dizer, muito, eu não muito acredito grato na cadeia. por ter sido O que cremos, o resgatado que por deixamos de Jesus. crer, não muda a Mas realidade. entendi Nenhum que era ladrão por poderá causa entrar do no céu. grande amor do Nenhum. Senhor pela Dê humanidade uma olhada nesse versículo. que ele Qualquer desejava que olhar para revelar uma mulher a para existência desejá-la, já daquele cometeu lugar. adultério com ela no seu Assim, coração. as Mateus pessoas poderiam 5:28. optar Você pela já vida olhou para com uma Deus. mulher com desejo, com Em 1 luxúria? João 5:12, Então, no que concerne a a Bíblia Deus, nos cometeu assegura, adultério. Já quem usou o tem nome do filho Senhor em tem a vão? vida. Você já o fez Quem não
significa que usou o santo nome de Deus como uma palavra de maldição para expressar seu ódio. Isso se chama blasfêmia. No entanto, por estar algo na muito sério presença diante de Deus. indescritível de Portanto, Deus, se eu não você for conseguia suficientemente honesto Mesmo consigo, assim, a ponto de antes que as admitir que perguntas quebrou esses viessem à minha mandamentos, boca, ele as então em seu respondia. coração reconhece que é uma O pessoa Salmo mentirosa, ladra e 139, blasfema. 2 diz: de longe Se Deus- percebes os meus pensamentos. Se a justiça no dia Antes do juízo mesmo que a final, palavra sua me chegue à sentença será língua, de culpa tu e já seu destino conheces será o inferno. inteiramente, Pense Senhor. nisso.
Se você morresse nesse momento, iria para o inferno de uma vez por todas. E penso em alguma Sendo assim, coisa, o que você precisa ela fazer? é capaz de dizer Como exatamente proceder o que se para passa em minha acertar as mente. coisas entre você e a lei? Outras vezes, A simplesmente Bíblia nos sentimos diz o que não o podemos outro fazer está nada. por dizer Além disso, ou tenha fazer em em mente determinada que um bom juiz situação. faz com que a justiça se cumpra. Depois que algo assim acontece, Certo dia um de levaram um nós caso sempre para a diz, análise de um juiz eu sabia de determinada exatamente o que cidade. você estava Uma jovem pensando estava dirigindo e seu achava carro em que ia alta dizer isso velocidade a um mesmo. cruzamento, onde Acredite havia sinais que alertando os motoristas a reduzir unidade e prestar é um dos atenção à travessia de elementos que crianças tornam o cegas e com casamento deficiência física. algo tão O especial. guarda mandou a O jovem parar e relacionamento explicou-lhe uma conjugal multa. deve ser um Aplicou-lhe uma paralelo multa. da relação que O o Senhor juiz deseja estabeleceu o ter valor com cada máximo um de para a nós. multa, 25 Um mil dólares. relacionamento intenso, Como a menina era incapaz íntimo, no de qual pagar se aquele valor, compartilha emoções, o meirinho se percepções, preparou para levá-la para a desejos cadeia. e pensamentos. Ali Justamente diante naquele do momento, Senhor, o juiz fez uma pensei, coisa muito estranha. por que o Senhor me Ele se escolheu levantou para de sua essa cadeira, experiência? aproximou-se do meirinho e Não pagou houve os 25 mil resposta. dólares em Até nome da hoje não jovem. compreendo plenamente As pessoas se porque o perguntaram o que Senhor estava decidiu me acontecendo. escolher. E só mais Em tarde vários descobriram que a aspectos, garota era filha essa do escolha juiz. não fazia sentido. Embora fosse sua filha, Antes o de juiz tudo, ainda assim impôs sou a um multa corretor máxima à jovem. imobiliário e Ele não teve de Billy Graham exercer a ou Madre justiça. Teresa. No Em entanto, o segundo amor que lugar, tinha pela filha não gosto de permitiu organização, a ele limpeza e abandoná-la tranquilidade. naquela situação tão E o desagradável. inferno é um Exatamente da mesma de forma, tudo isso. Deus nos abandonou Sei que em um muita estado gente de gosta de ordem, desesperança. limpeza e No tranquilidade. que diz respeito à nossa No entanto, eternidade. sou mais Assim obsessivo como o com juiz essas pagou a coisas do que multa a maioria das em nome da pessoas. filha, Jesus Minha mãe também me pagou a contou dívida por que todos os quando nossos eu era pecados. criança, Ele foi mantinha meu brutalmente quarto espancado limpo e arrumado. a ponto de sequer Todos poder ser os meus reconhecido como brinquedos homem. estavam sempre em Recebeu ordem. muitas chicotadas Até e foi pregado em uma gostava quando cruz, minha mãe me na qual vestia sofreu com uma morte terninhos. excruciante. Além disso, Com o minha sangue do esposa seu e eu corpo, ele pagou a multa detestamos pelos filmes crimes de que terror. você cometeu. Nunca assistimos. Mas Deus demonstra seu amor Fazendo por todo o nós. esforço possível Cristo para morreu em manter nosso nossa favor, casa e nossa quando vida ainda livre de éramos qualquer pecadores. influência Romanos maligna. 5:8. E como Depois se ele isso tudo não ressuscitou dentre os bastasse, mortos e venceu a nem morte. gosto muito do verão. Para mim é quente Aqui está a demais. diferença entre ser religioso e Jesus ser um me cristão. disse, Há milhões de vai, pessoas conte na às Terra que nunca pessoas levaram a sobre este sério a lugar. natureza do pecado. Não desejo Estão que em ninguém trevas no que venha diz respeito e à tenha sentença esse do destino. juiz. O inferno Não tenho a foi menor preparado ideia para de o que diabo acabarão e no seus inferno anjos. por causa dos crimes Sim, é que claro que cometeram irei, banais. respondi. Consideram Deus banais. deseja que todos sejam Sabem que salvos. terão de confrontar Senti um Deus desejo depois da intenso de morte. fazer a vontade Mas do acreditam Senhor. que suas obras Em sua religiosas, como presença, dane seus as 700 pessoas que até dólares, então costumavam serão ser importantes suficientes para para mim, comprar seu pareciam livramento muito de todo tipo de insignificantes. encrenca no qual se meteram. Senti-me honrado E quanto mais banaliza o por poder fazer pecado, alguma mais se coisa que o engana, agradasse. pensando que Foi pode nesse cavar seu momento que caminho um para o céu pensamento por meio de invadiu minha obras mente. religiosas. A obra não salva ninguém, Porque as mas isso é tão pessoas inútil quanto o esforço do acreditariam homem em que mim? tenta remar contra a Devem corrente achar que do eu tive rio, um pesadelo até cair ou nas que sou um cataratas. doido varrido? Em Jesus Cristo, Então o o Senhor próprio me Deus disse, atirou uma corda para que convencer o agarremos coração e das nos pessoas salvemos. não é sua tarefa. Ele é o único capaz de nos Essa salvar da morte responsabilidade é do Espírito e Santo. do inferno. A sua No parte é entanto, ir falar precisamos às abandonar pessoas. nossos esforços e Senti-me agarrar a aliviada corda com firmeza. ao saber que não A partir do tinha a momento que largarmos responsabilidade nossos de convencer ninguém. remos da religião Fiquei com a parte mais para abraçar fácil. uma fé Tudo que genuína em preciso Jesus, fazer aí é abrir minha boca encontraremos e falar paz às com Deus. pessoas. E o A Senhor Bíblia as afirma, atrairá pois para si. vocês são salvos Por que pela esses graça, por demônios meio me da detestam fé. tanto? Perguntei. E isso não vem de vós, Porque você é foi dom de feita à minha Deus, imagem, e não eles por me obras, detestam, para que respondeu ninguém Jesus. se glorie. Veja Efésios bem, 2, os 8 a demônios 9. não podem fazer nenhum mal diretamente a Deus, mas podem atingir os filhos de Deus, bem como a criação divina. O Senhor se entristece ao ver sua criação sofrer. Ele nos ama e deseja que vivamos por muito tempo com saúde e em paz. Deus quer que alertemos mais pessoas a respeito do inferno e que digamos a elas o que precisam fazer para evitar aquele lugar tenebroso. Então eu disse, esses demônios são muito poderosos. Tudo o que você precisa fazer é expulsá-los em meu nome, respondeu Jesus. De repente, ali na presença do Senhor, as criaturas demoníacas que acabaram de encontrar no inferno pareciam muito fracas, como se fossem formigas andando na parede. Pensei no pastor Raul, um amigo querido, que recebeu de Deus o dom de discernir a influência diabólica na vida das pessoas. Ele compreende a autoridade que Deus nos concedeu como cristãos e o poder da oração. Enquanto estive lá, pensaram em apenas 3 pessoas e ele era a terceira. Foi a casa do pastor Raul e de sua esposa Sharon que havíamos visitado na noite anterior a esses acontecimentos. Em seguida foi revelado a mim que o mais importante não era o poder de derrotar aqueles demônios. Como diziam as Escrituras, alegrem-se não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Lucas 10, 20. A Bíblia afirma,
pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. A ênfase maior foi colocada sobre as almas, cujos nomes ainda não estavam escritos no céu, aqueles que se dirigiam ao inferno todos os dias. De repente fiquei quieto, enquanto Jesus me permitiu ver um rio de pessoas caindo dentro de uma caverna aberta, através de um túnel, uma após outra e outra sem parar. Elas estavam entrando num ambiente de terror, o qual eu acabara de escapar. Enquanto eu assistia aquela cena, o Senhor compartilhou comigo apenas uma pequena parte da tristeza que sentia ao ver sua criação indo para o inferno. O amor de Deus está muito além da nossa capacidade de compreensão e é infinitamente maior do que o nosso. Eu não conseguia suportar nem mesmo uma fração da angústia que ele sentia. Não aguentei e pedi: por favor, Pai.